estamos aqui em mais um episódio do podcast Papo Reto. Eu sou a Marina. Eu sou a Agatha e hoje a gente está aqui com a equipe Laranja, que foi a equipe vencedora dos Jogos Estudantis. Bom, a equipe de vocês, desde o começo, já estava sendo cotada como vencedora. Todo mundo já estava acreditando no potencial, que a Laranja estava mais forte. E vocês, como líderes, vocês achavam que vocês iam ganhar? Vocês já tinham toda essa confiança que estavam depositando em vocês? Pode começar aí. Na verdade, a gente imaginava que a gente tinha uma equipe bem forte, mas a gente também soube usar ela da maneira certa. Então não é só você ter uma equipe forte, mas se você tirar um pouco de cada pessoa, tudo que a pessoa tem de bom, entendeu? E no começo essa equipe não era a certa, né? Eu ia fazer com outras pessoas, Lucas eu acho que também. E 2 meses antes a gente começou a pensar em fazer junto essa equipe. Querendo ou não, ficou forte porque todo mundo da nossa equipe fazia alguma coisa, fazia um esporte. Letícia, querendo ou não, tem a questão da criatividade. Todos, né? Então, assim, a gente sabia que ia ser uma equipe forte, mas que nem o Lucas falou, a gente tinha que saber usar a equipe. Porque apesar da gente achar que a gente estava forte, quando a gente começou a ver a produção das outras equipes, a gente não estava achando que ia ser tão... Não foi fácil, né? Não vamos dizer que foi fácil, porque a gente teve que se dedicar muito, todas as equipes tiveram. Mas, assim, a gente, antes, quando começou mesmo as preparações, a gente começou a ficar preocupado e a gente começou a correr mais atrás. Até porque não é só a gente que faz a equipe, né? São todos os alunos, até da educação infantil. Então todo mundo joga, não é só a gente que vai competir. Então a gente também queria fazer uma equipe bem forte e conseguimos, né? Pra conseguir competir com as outras equipes. No caso, a Mabelle falou que não era essa equipe. Então, no caso da sala de vocês, não foi só por afinidade, mas também por habilidade dos outros, no caso. Na verdade, realmente não. A gente não foi muito por habilidade. Apesar da gente estar todo mundo junto, não foi por habilidades. Foi tudo realmente por afinidade. Alguns problemas, algumas tretas uns com os outros aí, mas... a maioria sempre se deu bem, né? Eu me dou bem com qualquer um, acredito que o Mabel também, e todos os líderes a gente se dá bem com todo mundo, só que claro que cada um tem o seu grupo de amizade, então não foi de jeito nenhum por habilidade, a gente não foi escolhendo a dedo porque Pedro joga melhor, não é assim porque realmente foi amizade mesmo. Que nem eu falei, tinha outras amizades, prioridades, só que acabou a gente se afastando. Aí eu acho que foi o Lucas que deu a ideia de juntar, a Letícia tinha as prioridades delas, eu tinha as minhas, e a gente falou, vamos juntar então, se der bom. Só um adendo que eu dei a ideia e quase fiquei de fora. Mas deu certo. Em relação à dança, né, que foi bombástica, como diz Fernanda, vamos usar essa palavra. Como que surgiu a inspiração da dança, a inspiração de trocar a saia, que ninguém esperava que isso ia acontecer? Como que surgiu essa ideia? Como se vocês juntaram os pensamentos um do outro, né? Porque pra criar tem que ter criatividade de um, criatividade de outro. Na dança colocar um mascote também. Ninguém esperava. O mascote aí bombástico. Poc desde o início era uma pessoa que eu queria, porque ano passado a gente teve contato na equipe azul, e não foi nem pela equipe, né? Foi mais inclusive nós 3 estávamos na equipe azul. Na equipe nós 3 estávamos. Aí sempre eu quis ele, a gente conseguiu colocar ele na equipe, né? Aí todo mundo falou, ele vai ser mascote. Tentamos confundir, mas era óbvio que seria como ele. Quando fez o pezinho assim, eu sabia que era você. Certeza. É o jeitinho Aí ficou eu e Letícia e Ana Clara na questão da dança, Letícia tinha as ideias delas e eu tinha minhas ideias, né? E a gente começou a juntar. Aí eu falei, Letícia, eu queria inovar com alguma coisa. Ou a gente faria um vestido, que nem a Mariela fez, ou uma ideia de líder realmente de torcida. A gente viu um vídeo no TikTok da saia mudando. Aí ela disse, será que a gente consegue fazer? A gente foi lá, conversou com a costureira, e a costureira falou que tentaria fazer. Ela fez um molde, conseguiu, a gente falou, então vai dar certo. Então foi início assim, uma ajudando a outra a ter ideias. Além de Thiago e Ané também, que auxiliou muito a gente. Nossa, realmente se não fosse eles auxiliando ali, a gente não terminava essa dança. Porque assim, eu até reclamei no começo porque eu achei que estava muito complexo. Os passos estavam muito difíceis para as meninas. Então,
uma música demorava uns 2 dias. Então, assim. Uma semana, né? Tem umas que duram semanas. Então, e tem umas que nem terminou, viu? Porque tinha gente que errava. E muita gente que errava. Então, assim, Thiago e a Naya ajudaram muito. Foram Até fundamentais. porque eu acho que foi a equipe que teve mais quantidade de pessoas dançando ao mesmo tempo, né? Foram 31 pessoas. 31 pessoas dançando. Então, assim, a gente sozinho não ia conseguir, sem a ajuda de Thiago e Ana. Ainda mais pra sincronizar passo também, sim. né? Tem que ter alguém de fora e também um adulto, né? Porque assim, apesar da gente ser líder e mandar na nota da pessoa no final, não é como se a gente tivesse que mandar na pessoa e muitas crianças, muitas pessoas quase da nossa idade mesmo, é difícil de respeitar. Porque acha que é da mesma idade e acha que não tem que respeitar cada pessoa, né, papai? Pausa aqui. Os meninos eram o que mais brincava, falo mesmo, nos ensaios. Já que se E esperar, você foi em né? quantos? Eu fui quase em todos. Eu fui em quase todos. Ali atrás tá falando que não, viu? Só sei disso. A gente falou do mascote e, assim, uma coisa que eu acho que as equipes demoraram pra entender, e assim, eu confesso que até agora eu não sei direito o que significa, o significado do mascote, tanto pra equipe, quanto, tipo, de onde surgiu, de onde veio o pássaro, o que ele significa, o que ele A gente já imagina que desde o começo todos esses pensamentos foram de Letícia, né? Não tenho o que reclamar, ela, apesar de se estressar bastante, isso é fato. Até a equipe achou estranho o nome. No começo todo Porque mundo quando achou ela meio falou o estranho. nome, ela falou, gente, tem ideia. Se vocês gostarem, Sim. a gente coloca. Aí ela falou o nome, assim, eu falei, Letícia, Carcará, que nome é esse? Aí ela explicou o contexto todo, que é uma ave de rapina O sertão, forte, que é- sertão, que traz garra, que traz força. Então ela queria trazer isso até pra nossa equipe e conseguiu colocar isso no mascote, né? Então, foi a ideia dela, que a gente concordou. No caso, foi tudo. Nada que foi imposto, apesar de muita gente achar também que Que ela ela manda impõe bem, muita coisa e que sim. ela manda, nada disso aconteceu. Todo mundo deu ideia, todo mundo falou que estava bom, que estava ruim. E ela escutou todo mundo e a gente escutou todo mundo, inclusive as pessoas das outras classes. A gente escutou também, tentava fazer o melhor para todo mundo. União, né, gente? O importante é ter união. Nessa parte de dividir as funções, vocês dividiram porque ficar, tipo, vamos supor, você ficou com. Ela ficou com dança, você ficou na dança também, aí precisa de ajuda por quê? No esporte. Precisa de alguém no esporte. Aí tá os dois Vocês líderes na dança. dividiram tudo certinho Cara, pra não ficar a carga numa pessoa só. Isso foi uma parte que a gente, inclusive, foi elogiada, né? A gente, no grupo dos pais, colocava os horários, inclusive, dos treinos e dividiu. Era Matheus, Pedro, os meninos. Os meninos. Na questão do Santora. esporte, então eles treinavam desde os pequenos aos mais velhos. Eu, Ana Clara e Letícia, às vezes já também, na questão de ajudar com as crianças à tarde e também na questão da dança, né? Mesmo a gente tendo o Thiago e a Naya, a gente precisava dar suporte, às vezes, como eles não iam, né? Sobrou mais alguém? Não, eu acho que era mais Não, sobre- então, era. E assim. A Letícia ficava também com a parte do patrocínio. Uhum. E Letícia organizava a maioria das coisas que foi de organização. Então, assim, igual eu falei que seria mais difícil eu ficar com as crianças por conta de estudo e tal. Então eu já falei desde o começo que eu não ia ficar com criança. E todo mundo achou de boa, quem não podia fazer alguma coisa não fazia. E era sempre assim. Você, Bob, Ok. você se sentiu sendo mascote. Ai, pra falar a verdade, eu não queria no início não vou mentir. Eu queria dançar, líder de torcida. Não deixaram dançar de saia, me barraram. E tipo assim, pra vocês terem noção, o mascote foi basicamente no improviso ali. Eu tive só um dia de ensaio com, Literalmente, um dia. com as criancinhas e com eu, Dia coletivo. sozinho, foi só um dia. Porque os outros eu ia pro ensaio, mas ficava lá bestando. Querendo ou não, a gente focou muito na dança Uhum. durante as semanas. E o mascote foi ficando. Ficando. No caso, a fantasia foi A fantasia foi feita antes. Agora, o que a gente ia fazer lá no dia pro mascote, a gente. Não sabia. A Letícia teve a ideia 3 dias antes. Aham. E ele saiu um dia antes. E foi isso. Foi isso. Mas todo mundo sabe do talento que tem esse cara aqui, né? Que ele consegue fazer Questão coisas dessa que. pessoa. Até porque a gente queria ele na dança, né? Aí a gente falou, Aham. não, ou ele dança ou ele Então, mascote. não dá. Aí juntou os dois, ele dançou Ele e foi o conseguiu. mascote. Foi. Dançou como mascote, exato.
falando sobre a questão das ideias, da inovação, a equipe de vocês teve um diferencial, que foi o grito da arquibancada, que teve os pompons e tinha toda essa torcida que animava os jogos, e as outras equipes ficaram muito animadas. Eu queria saber se foi uma ideia de muito tempo antes ou se foi uma coisa improvisada, assim, que acharam legal. Bom, a gente foi mudando durante o tempo, né? Teve uma ideia inicial, a gente não sabia se os pompons iam dar certo, de fazer o C, o A, e foi muito fácil, inclusive. A gente, eu acho que foi uns 2 ensaios, conseguiu fazer as letras, até porque repetia, né? O C, o A e o R. Aí isso a gente também viu no TikTok. Outra coisa foi o C e o A soletrar, foi uma ideia de Letícia também, que eu acho que ela nunca tinha visto em outra equipe, e quis colocar também esse ano. O grito deu muita abertura pra gente poder criar várias coisas, porque a gente podia colocar um mascote, que ele ficou lá, não sei se você percebeu isso, ele ficou o tempo inteiro Ele lá. tava em todo lugar. Tava em todo lugar, tudo tinha ele. palhaçada. E também a parte de soletrar deu abertura pra gente poder fazer isso com os pompons. E além do grito, tem um diferencial no grito, que é difícil de acontecer, porque o grito é você gritar, entendeu? Sim. Então é muito difícil você inovar no grito, e isso foi uma coisa bem diferente. Sim. Tem alguma coisa que vocês fariam diferente? Mudariam? Nada. Putz, nada. Não teve nada. É difícil mudar uma coisa, vai que muda e a gente perde. A gente conseguiu atender todas as expectativas, os treinos todos deram certo. Alguns atrasos de algumas pessoas aí, mas acontece, né? Não é sempre, inclusive eu atrasei, mas acontece. Todo mundo tem seus compromissos e é assim que funciona. E a gente, como turma do segundo ano, a gente fica com muita expectativa depois desses jogos. Vocês têm algum conselho que vocês dariam? Alguma dica de planejamento ou de qualquer coisa pra ajudar no Você é processo? primeiro ainda. Pode não comenta. Bom, eu acho que a primeira coisa é a união de vocês. Independente de quem vocês forem fazer a equipe, ser unido do início ao fim e não demonstrar até para os alunos, se vocês discordaram de alguma coisa, na frente deles. Faz um off, entre vocês, porque a união fez a gente ganhar esses jogos, eu acho. Não foi só a questão de jogar, e sim da gente ser unido do início ao fim, deu muito certo. Essa é a minha dica. Só uma coisa, o que você tinha perguntado antes de ter mudado alguma coisa, na verdade não é na nossa equipe. Eu gostaria de ter mudado o contexto dos jogos. Foi uma coisa meio pesada, foi um clima meio de muita rivalidade desnecessária. Então o que eu mudaria nos jogos em específico é a união das equipes e não da nossa, entendeu? Tem pessoas, eu tenho amigos em todas as equipes e eu fico muito triste de ter que fazer uma coisa para eles perderem ponto, entendeu? Os recursos, né? E é muito mais triste teve, porque né? os jogos dependeram dos recursos e isso não é legal. E então, assim, sobre vocês, tentar não deixar a sala tão rivalizada, apesar disso acontecer sempre, isso é normal. Mas os jogos ficam muito mais legais quando acontece esse tipo de coisa. Quando teve alguma coisa de tipo a azul comemorar que a laranja ganhou, não foi por ter mais afeto com outra, foi a falta a união de outras e da outra equipe, entendeu? Não é algo de tipo, não gostei da outra equipe e vou torcer pra essa. Não, é só falta de conversa mesmo. E é isso que eu quero deixar, que eu acho que seria bom vocês terem, porque a união não só da sua equipe e das outras faz os jogos ser mais legais, mesmo perdendo. Mesmo sendo um jogo de ver quem vai ficar em primeiro lugar, segundo, terceiro, continuar mantendo um ambiente Harmônico e bom de competir. Sim. Assim, nessa reta final que tem Enem, tá tudo acabando, como vocês se sentem? O que vocês vão levar dos jogos pra vida mesmo? Pode falar. Eu acho que desde quando você entra no IEP, né, a primeira coisa que todo mundo quer saber é dos jogos. Aí eu tô aqui desde o segundo ano e vem jogos, eu falei, gente, como é que eu vou ser líder? Como é que eu vou comandar outras pessoas, cuidar de criança? Então, assim, uma responsabilidade que a escola dá pra gente que é muito boa, que a gente leva pra vida. Até de ser responsável por outras coisas quando a gente sair, né? É muito triste ter essa falta de escola daqui, no caso, ano que vem, né? Mas também é muito bom, porque eu acho que é um período que tá acabando, que era pra acabar mesmo. Então, assim, foi muito bom, mas já era pra acabar mesmo.
Acabou na melhor forma, né? Tá ótimo. Então, os jogos é um momento muito importante no IEP. Eu tô desde o Jardim 1, desde a primeira Pegou turma do renovação, você? Peguei renovação desde a primeira turma do IEP IEP Júnior. Eu tava aqui na escola, então eu participei de praticamente todos os jogos. E assim, apesar de ser muito importante, entrando agora na área do ensino médio e de fazer ENEM, essas coisas, é triste a gente ter que dividir a cabeça entre jogos e o ENEM. Isso pesa muito e o motivo de eu não ir para as crianças foi só sobre estudos, e eu fico mal pelas outras pessoas que tiveram que ir para as crianças, porque não vão ter a oportunidade de estudar no tempo que era para poder estudar para o ENEM. Então assim, tudo tem seus prós e contras, apesar de ter sido muito legal e eu não me arrependo de nada de ter perdido algum tempo de estudo, acontece, né? Tem que fazer. Bom, gente, foi esse o nosso podcast. Muito obrigada a todos vocês que vieram e vocês que estão assistindo. É isso, beijo.